E vamos aqui, na verdade, conversar, bater um papo. O tema que nós vamos falar um pouquinho é sobre se alimentar da palavra. O que foi comentado domingo passado foi sobre a nossa fé se alimenta da palavra de Deus. Certo. E foi citado vários versículos. Só que olha como é que Deus faz as coisas. Ontem completou 5 anos da primeira vez que eu ministrei na vida na célula de jovens. E coincidentemente foi um dos textos que o pastor Herbert citou, que foi Mateus 4. Que aí eu usei o tema conduzido pelo Espírito Santo. Claro que eu não vou me deter nele, mas eu vou me basear somente em um versículo, mas a parte B dele, que é o Mateus 4:4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. No seu entender, por que é importante nos alimentarmos? Pra não ficar com fome, ficar forte. É ou não é? Aí você colocou o lado do seu físico, o lado do seu corpo, mas e no lado espiritual? É a mesma coisa. Tem que alimentar, se alimentar da palavra pra você tipo, não perder, vamos supor. Se ficar sem comer, você vai ficar com fome, né? Vai ficar ali, como falar, ficar esmurecido, vai perder o ânimo. É assim, entendeu? É a mesma coisa agora. Se você não ficar sempre ouvindo, você vai deixar. Vai perder o ânimo, vai desanimar. Vai, vai acabar indo pro caminho errado, entendeu? Mais ou menos isso, a mesma coisa. Ontem eu compartilhei aqui na cela, já que foi também uma conversa, um bate-papo falando o que cada um entendeu. E ontem eu coloquei da seguinte forma: nós temos que, da mesma forma que o nosso corpo físico sente fome, o nosso corpo espiritual também tem que sentir. Nós temos que, assim, treinar o nosso espírito, forçar o nosso espírito para que ele também possa sentir essa fome. É verdade. Só que tem um pequeno detalhe. Do lado físico, você consegue perceber que está com fome. Agora, do lado espiritual, não. Não dá pra. Não dá para você saber quando que o seu espírito está com fome. Aí, qual... Só que eu discordo, eu acho que dá pra saber, sim. Você consegue saber, sim. De que forma que você consegue saber? Por exemplo, se você está passando por uma dificuldade, qual você só. Depende, vamos supor, não vou citar nada. Vamos supor. Não, um fulano de tal, não, qualquer pessoa, vamos supor. Ela tá ali, tá numa boa, vamos supor. A pessoa tá numa boa, ela não se preocupa muito assim de. Ah, tá ali buscando a palavra, tal. Se preocupa muito. Passando uma dificuldadezinha, aí. Mas não sei se você sabe disso, mas a dificuldade que nos leva. Às vezes a dificuldade nos leva a Deus, até a Deus, sabe? Você sabe disso, né? Dependendo do grau da dificuldade, ela vai levar você até lá. Aí, então você vai sentir que você precisa buscar. Que você vai sentir, seu espírito vai sentir que você precisa buscar. Agora, quando você está bem ali, tá numa boa, vamos supor, não tem muitos problemas, ali você não está sentindo muito, sim, mas você vai lá, vai na igreja, vai lá, vai na célula, vai no céu, vai. Mas está sempre com ela, mas seu espírito vai sentir quando você passar numa determinada provação, aí você vai sentir que você precisa mais ainda. Entendeu? Não parei para pensar por esse lado. Então, Não parei para pensar por é esse a mesma lado. coisa que você só sente quando você está alimentado, você se importa com comida. Você se importa com. Fala assim, eu estou preocupado, você vai comer É, por comer. Então, vai comer por gula. vai comer porque você quer comer. Mas você vai. Agora, quando você sente fome, quando não se pode, você passa uma necessidade. Você não tem nada para comer. Quem vai te avisar que você está com fome? O que vai te avisar que você. Por que você vai sentir fome? Por causa do ronco. Por quê? Por causa da barriga. Vai doer sua barriga. Você vai sentir fome. Aí você está sentindo. A mesma coisa é o espírito. Se você não, por exemplo, está passando uma dificuldade,
uma dificuldade, aí você vai falar, porra, e agora, quem vai te socorrer? É só Deus. Aí onde é que você vai sentir o que você tem que buscar? Onde é que você vai sentir? Na dificuldade. Aí você, a dificuldade que vai te fazer ir buscar. É a mesma coisa. Se está com fome, que vai fazer você, por exemplo, está com fome. Aí vai fazer que você vai sentir a fome. Aí não tem alguma coisa dentro de casa assim. Mas você vai. A fome vai fazer você recorrer, e, por exemplo, num vizinho, recorrer ali em alguém assim na rua, pedir alguma coisa para você comer. Vamos supor. Assim. Entendo. Entendeu? É mais ou menos isso. Não pode pensar por esse lado. Então, se você não explicou isso pro pessoal ontem, eles ficou no meio termo. Certo? É, porque às vezes cada um acaba tendo uma opinião diferente. Mas a gente não acaba parando pra pensar Porque por você esse não lado falou pra aí. mim ontem que eu vim aqui, ó. Eu vinha dar essa explicação. Vou te contactar da próxima vez. Mas não para pra pensar por esse lado. É Tem mais ou essa, menos isso. tem essa questão também. Então, do lado espiritual também a gente acaba sabendo quando sente fome. Você acaba sabendo. A única diferença é que a maneira que a gente sente não é da mesma maneira que Não. o físico. A Lógico gente que não. percebe de uma outra Você vai forma. sentir a dor espiritual, você não vai sentir a dor carnal. Entendeu? Por exemplo, você sente fome, você está sentindo a dor carnal. Dor aqui de fome. Porque você sente fome, você sente dor no estômago. Porque está com fome. A mesma coisa, espiritual, você sente um desânimo. Espiritual é desânimo, de não ter força para nada, não vai fazer, não quer mais saber de nada, é assim. Entendeu? Agora que eu paro pra pensar, a cachoeira tá começando a matutar. Que a percepção fica um pouquinho diferente de saber quando que a fome espiritual, quando é que o espírito está gritando por fome. Aí vamos colocar assim, não é do lado de dentro que vem a reação, é do lado de fora. Então, Porque no caso do físico é do lado de dentro. de dentro. Do lado espiritual, no caso do lado de fora, devido a situações. Entendeu? Guardar essa. Entendeu? Pode deixar que eu ainda vou ser filósofo. Filósofo não. Não vamos dizer filósofo, melhor teólogo. Teólogo, é isso mesmo. Mas o que que a gente chega nessa questão? Que da mesma maneira que nós procuramos todos os dias saciar a nossa fome física, a espiritual também tem que ser saciada. Com certeza. Alguns nutricionistas aí dizem que o ideal é você comer de 3 em 3 horas, que é pra... Esqueci o negócio que provoca aqui, que é o metabolismo. Pro metabolismo. É isso mesmo. Que aí te ajuda no metabolismo e também assim você não fica com aquela fome desesperada. Você fica assim com uma alimentação organizada. E da mesma forma tem que ser do lado espiritual. Você tem que alimentar o seu espírito todos os dias. Não esperar a fome bater. A mesma coisa, isso mesmo. A mesma coisa. Quando você está com fome, vamos supor, você não vai esperar acabar seu. Vamos supor. Mesma coisa assim, tá com fome. Você não vai esperar você ficar com a fome do caramba. Pô, tô com fome, eu vou. E já vai lá correr, já vai comer logo. Você não almoça? Você nem, às vezes você vai almoçar, você não tá com tanta fome, né? Às vezes sim. Às vezes você vai jantar, você toma um café 3 horas da tarde, vai jantar, tá sem fome. Mas você tem que comer. É ou não é? A mesma coisa. E eu, no caso, pra me alimentar, eu sou mal pra caramba. Ah, filho, eu tô enganado. Eu sou mal pra caramba. Que, às vezes, vamos supor, eu almoço e não janto. Ou eu janto e não almoço. Só que acontece, eu não tenho um horário regrado, correto de almoçar. Eu, assim, enrolo pra caramba pra me alimentar. E isso é uma coisa que eu tenho que me policiar. Almoça, tomo café 9h30, dependendo do horário. Se eu qualquer hora que eu levantar, eu tomo café. Tomo café, almoço meio-dia, em ponto, meio-dia. Aí quando for 3 da tarde, dependendo, eu tomo um café. À noite, janto. Antes de dormir, tomo café de novo. Aí vou dormir. Mas no caso de tomar um café antes de dormir, não te atrapalha a dormir, não? Não, tomar café que eu falo assim, comer alguma coisa. Tomar café em geral, entendeu? Ah, tá. Comer alguma coisa. Porque se eu for comer alguma coisa antes de dormir, Não, se eu não viro a noite inteira na cama. Se eu não comer, que eu vou dormir. Não, assim, se eu comer alguma coisa leve, aí tudo bem. Agora, se eu for inventar de ir do pesadão, aí não dá certo, não.
Mas o que a gente aprende aqui depois dessa aula que tivemos um com o outro é que nós não devemos esperar a fome bater. É verdade. Da mesma forma que nós temos esse cuidado com o lado físico que temos que ter, do espiritual tem que ser do mesmo jeito. Nós não temos que esperar a fome bater. Pode acontecer, tem dias mesmo que não tem jeito. Por mais que você se alimente, a fome vem. Tem dia que é. Você se alimenta Horrível, tem bem, dia que mas você não entende. Não sei se você já passou por isso. Você fez aquela bela alimentação e teu estômago continua roncando. tá com fome, né? Quantas vezes aconteceu isso no culto, pastor pregando um som poderoso e o estômago lá. Mas meu filho, tu já se alimentou. Tá. Mas é igual assim também, tem outro lado também, ó. Por exemplo, às vezes você, vamos supor, na parte física, às vezes você tá na correria ali e não dá tempo, você só toma um café da manhã, vamos supor, e não dá tempo você almoçar. Às vezes você tá na rua, correndo, fazendo alguma coisa, não dá tempo de você comer, você só vai poder comer só depois que você voltar. E na parte física, na parte espiritual é a mesma coisa. Às vezes você não vai num culto, não vai em outra coisa, porque às vezes você quer ir. Mas tem outro, você tem que. Mas tem o quê? Tem a família, se você não for ali num, por exemplo, vamos citar, um aniversário, uma festa de uma família. Aí você fala que você não for, aí a família, o pessoal eles não entende o seu lado assim. Por exemplo, você fala assim, não, porque eu vou para a igreja, eu não vou poder ir. Aí fala, mas você não vai na minha festa? Mais ou menos assim. Eles vão te questionar. Aí fala que você é antipático, você é metido, você é isso, você é aquilo. Entendeu? Eles questionam. E principalmente quando é irmão, assim, quando é irmão. Aí a casa cai. Irmão, mãe, tio, tia, pega isso aí eles pegam no pé. Aí às vezes tem certas coisas, por exemplo, até na parte física. Às vezes você vai, por exemplo, você vai lá para de São Paulo resolver suas coisas lá. Uhum. Às vezes não deu tempo de você vir almoçar na sua casa. Você foi comer depois que você chegou, né? Entendeu? Eu nesse dia fiz um lanche por lá mesmo. Aí, tá vendo? Mais ou menos assim. Fiz um lanche por lá mesmo. Que como eu tava junto com meu pai, ele ia trabalhar ainda. Então eu fiz um lanche por lá mesmo. Mas não foi com seu pai? É porque foi mais viável ir comigo. Que aí de lá ele já ia trabalhar. Tá. Você foi em que lugar aí em São Paulo? Praça da Sé. Praça da Sé. Ali na Conde Sazeres. Lá ainda tem muito mendigo naquela praça lá ainda? Alguns. Nossa, na Praça da Sé eu vi muitos ali. Tem bastante aí. Mas a gente vê aí que existe uma importância de se alimentar. Nós não podemos esperar a fome bater. E você tocou numa coisa interessante, mendigos. Se a gente consegue se alimentar direito espiritualmente e não deixar que a fome nos mate, a gente vai sentir uma fome diferente, mas de matar a fome dos outros. Eu estava essa madrugada na vigília e o último pastor que pregou é o pastor Francisco. Ele tem um testemunho muito legal porque ele ficou preso injustamente. Ele ficou 6 meses preso, não lembro o que foi. E nesses 6 meses, o que esse cara ganhou de almas dentro da cadeia. Aí quando terminou os 6 meses, Deus negociou mais um mês com ele. Eu quero que você fique mais um mês aí dentro. Imagine. Você preso injustiçado. E de repente Deus negociar mais um mês com você. Só que no meio dessa caminhada toda, os chefes lá da delegacia pararam ele. Porque não deixaram ele mais pregar. Porque ele fazia culto de manhã, estudo à tarde, culto à noite, era o tempo todo. Pararam ele. Ele ficou uns 4 dias internado doente. Na enfermaria lá do negócio. Aí ele conversou lá, pelo amor de Deus, me deixa pregar. Pelo amor de Deus, é tudo que eu quero. Bastou liberar ele, o cara ficou bonzinho. Voltou a pregar. Ficou 6 meses, negociou mais um mês. A última pessoa para quem ele pregou foi o cara que liberou ele. Ganhou todos para Jesus. E ele estava falando exatamente ontem sobre nós pregarmos sobre arrependimento, sobre nós voltarmos à essência, voltarmos à origem, porque hoje em dia não tem sido mais pregado isso, tem sido pregado coisas assim totalmente fora. E ele citou exatamente sobre isso, sobre nós nos alimentarmos da palavra, sobre termos intimidade.
para que através disso nós possamos saber o que Deus quer de nós e possamos levar a outros. Aí entra um pouco no que nós estamos conversando aqui. Se nós alimentarmos a nossa fome espiritual todos os dias, não deixarmos que ela apareça, porque como você falou, se ela aparece é porque tem algo errado. Verdade. No físico, alguma doença vai surgir, alguma coisa vai surgir. No espiritual, as provas, lutas, ou aquelas que você tinha, que você conseguiu vencer, ou outras novas irão. Então, se nós nos alimentamos da palavra, se nós entendemos que através dela nos surge a fé, automaticamente nós vamos nos alimentar, mas nós também vamos sentir o desejo de alimentar outros. Quer dizer, sentir o desejo não, porque é uma missão nossa. Isso é algo que Deus colocou como um mandamento, uma missão que nós não podemos voltar atrás. Mas quando nós nos alimentamos realmente da palavra, nós automaticamente alimentamos a nós e sentimos o desejo, ou melhor, entendemos a missão de que temos que alimentar outros. Então vamos orar agora a respeito disso.